Então, olá, sejam bem-vindas. Eu vou iniciar a apresentação aqui do material que a gente vai conversar hoje. Se vocês puderem me confirmar se está aparecendo, acho que está, né? Para mim aqui está tudo ok. Sim. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Antes da gente propriamente falar sobre os cartões, eu vou fazer uma introdução aqui sobre a questão, algumas questões relacionadas à história da mulher, né, a história do nosso mundo, né, como de vivência mesmo. Não sei se vocês conhecem essa mocinha aqui. Alguém sabe dizer quem que é pela foto? Não? Essa é a Oprah. A Oprah tem uma história de vida bem interessante, assim, né? Ela passou por muito sofrimento durante a infância, foi criada pela avó, registrada pelo pai, ficou bastante tempo afastada da mãe. Depois de um tempo, ela foi morar com a mãe, né? Nesse momento que ela estava morando com a mãe, ela passou a ser molestada pelo tio, e alguns primos foram morar com ela e ela era ameaçada, mas ela não contava para a mãe dela. Então, era uma situação bem, assim, de vulnerabilidade total, né? Passava por situações bem difíceis. E aí, assim, a gente sempre traz a questão mesmo, né? Não só ela, mas muitos exemplos que a gente pode citar, a questão da sobrevivência, né? Então, essas situações de vulnerabilidade deixam a pessoa realmente no estado de alerta, no estado de o que vai acontecer, né? Como é que vai ser daqui para frente, como é que vai ser agora. Então, é realmente uma questão de sobrevivência. E ela, depois, né, de passar por essa situação, ela acabou saindo de casa, ela fugiu de casa, com 13 anos ela ganhou uma bolsa de estudos, né, para ingressar numa escola. Aí ela acabou fugindo de casa nesse momento, né? Depois desse momento, foi morar na casa de uma amiga. E depois disso, ela foi morar com o pai. E voltou a estudar. Nesse momento que ela começou a se destacar na parte da oratória. E ela foi considerada a aluna mais popular de sua escola. Então, assim, aqui é um recorte da história de vida dela, né? Que mesmo com todas as situações que ela vivenciou na infância, ela teve essa mudança, né? Ela buscou a mudança para fazer diferente. Então, ela saiu desse estado de sobrevivência, né? Hoje ela superou muito, né? Todas essas situações e ela, com muito estudo, muita coragem, muita superação, imagino que tenha passado por muito medo, né? Muitos medos, ela conseguiu superar tudo isso. Né? E o que isso a gente pode trazer, né? Também com relação à história do mundo, né? E o impacto que essa história tem nas nossas vidas. Então, aqui a gente falou da Oprah, e agora um pouco da história do mundo. A gente tem uma questão de mundo também, por muitos momentos, buscando a sobrevivência, né? Na época das cavernas. Era busca por alimento, era busca por sobrevivência né, fugindo dos animais. Então tinha essa questão que não deixou de ficar gravado nos nossos genes, né, no nosso cérebro que a gente vem trazendo. Falando de Brasil, a gente tem uma história de exploração. Então, na época da colonização, a gente traz essa questão da exploração muito forte, né? Por muito tempo, o Brasil foi explorado. Os povos, né? Os que viviam aqui e também os que vieram, né, para cá como escravos. E aí isso também a gente carrega, né, dentro da gente tudo isso. E a história do Brasil também, né, depois que teve a questão da independência, também tem uma história de escassez, hiperinflação, troca de moedas, confisco da poupança. Então, tudo isso também fez e algumas coisas ainda fazem parte da nossa história. E aqui trazendo um pouco da história da mulher, para a gente entrar no nosso tema propriamente dito. Então, aqui é uma linha do tempo, em que, em 1916, no Código Civil Brasileiro, a mulher era vista como posse. Então, ela só podia fazer determinadas coisas se o marido ou o pai, né, quem fosse né, o proprietário dessa mulher,
pudesse, que autorizasse. Então, diante de uma autorização que ela poderia fazer alguma coisa. Em 1962, foi instituído o Manual da Mulher Casada, que ali foi formalizado também algumas regras relacionadas também a essa questão da mulher como propriedade, o que ela poderia fazer, o que ela não poderia fazer, né, relacionado também aos serviços do lar. Então, para ela trabalhar fora, ela precisava de uma autorização, né? Em 1974, que a mulher teve acesso aos cartões de crédito, né? Então, hoje a gente vai falar bem disso, que hoje, assim, é um mundo à parte, né? Esse tema de cartões. Mas realmente, assim, se a gente for pensar, 50 anos atrás, né? Pouco tempo. Então, assim, a gente vem, como mulher, vem lutando, né? Em busca de realmente buscar essa autonomia e ter esses direitos, né? Que há alguns tempos as nossas ancestrais vêm lutando e vêm conquistando, né? E em 1988, com a Constituição Civil, né, Constituição Brasileira, a gente tem um pouco mais de, no papel, né, um pouco formalizado a questão de igualdade perante a lei, né, mas a gente entende que tem algumas coisas que ficaram ainda de consequência, né, desse mundo que a gente vivenciou, que os nossos ancestrais vivenciaram. Então, esse é o mundo que nós herdamos, né, que vocês herdaram. Então, isso tudo a gente carrega muito forte. Isso vai impactar na nossa vida e às vezes a gente nem percebe, né? E talvez você também tenha aprendido só a sobreviver, né? Nessas questões, em várias situações, né? Da vida. Então, quantas vezes, aí falando da questão financeira, né? Agora que a gente traz também, quantas vezes você ficou aflita essa semana, esse mês ou esse ano por conta do dinheiro? Então, isso também não deixa de ser uma sobrevivência. E aqui a gente traz um pouco das crenças, né, relacionadas ao dinheiro. Então, a gente traz na nossa educação muitas questões de escassez, né, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro, o rico, né, não vai para o reino dos céus, e várias outras coisas, dinheiro não dá em árvore. Isso tudo foi colocado de alguma forma, né, não foi por mal, a gente entende isso, mas foi colocado de alguma forma na nossa cabeça para a gente poder acreditar nisso, né? Mas isso tudo tem uma consequência, né? Que hoje muitas de nós trazemos. Né? Então, não sei se tem mais alguma crença aí que vocês lembrem. A Glaucia estava na aula passada, quer falar alguma coisa? A Glaucia Cássia também. Quiserem falar alguma coisa aí que vocês já escutaram, diferente do que eu falei? Não? E aqui também trazendo a questão, né, das crenças relacionadas a quando a gente pode, né, só vou fazer alguma coisa, né, somente quando quem tiver muito dinheiro, né, consegue prosperar e investir. Quando eu tiver muito dinheiro, vou conseguir fazer alguma coisa. Quando eu tiver, né, ficar, por exemplo, ganhar na loteria ou ganhar um prêmio, aí sim eu vou cuidar do meu dinheiro. Né, isso tudo também faz a gente não olhar para isso, a gente não querer olhar para isso, né? E aqui a gente traz um pouco essa questão do que se a gente consegue fazer com pouco, né? A gente vai conseguir fazer com muito. Então a gente precisa realmente olhar para a nossa vida financeira, para as nossas questões financeiras, enquanto a situação que a gente está agora, seja que a gente tenha pouco ou muito, né? Porque a proporção vai ser a mesma. Então, se a gente souber cuidar do nosso dinheiro, né? Tendo pouco, a gente vai saber também cuidar tendo muito. E aqui isso tudo, né, pode ser uma falta de gestão financeira, se a gente não conseguir, né, ter esse olhar, né, tanto com o pequeno como com o grande. E aqui a gente vai entrar propriamente, né, no método para trazer realmente a mudança para as nossas vidas. Então, como que a gente muda esse panorama, né, esse olhar, né, para a vida financeira? Aqui eu trago a metodologia que eu utilizo, né, nas minhas consultorias e mentorias, que são as 4 chaves. E a gente vai falar de uma delas que vai envolver os cartões. Então, o método G2M associado à mudança de mentalidade. Então, o método ele entra no gerar, o gerir, o multiplicar,
e a questão da mudança da mentalidade. Então, a gente começar realmente a olhar para o dinheiro não só de uma forma do dinheiro em si, do concreto, né? Mas também de como a gente entende o dinheiro na nossa vida, como ele contribui para nós, o que as nossas emoções elas têm de relação e de impacto na nossa vida financeira, e também como o dinheiro também exerce esse tipo de influência na nossa vida. Então, sempre um equilíbrio, né, do dar e receber, como que a gente entende isso dentro das nossas vidas. Então, o tema propriamente dos cartões, ele está dentro da chave do gerar, né? E antes da gente realmente começar a falar, aqui eu trago para vocês uma frase que eu uso muito, né? Que a gente precisa, eu sempre falo que a gente precisa começar a olhar o dinheiro não de uma forma infantil, né? A gente precisa olhar com a responsabilidade. Então, quem ganha dinheiro é criança, né? O adulto ele gera, porque a criança ela não faz nada para ter o dinheiro, né? Ela simplesmente ganha. E nós adultos nós precisamos fazer alguma coisa para poder gerar essa renda. A gente não ganha por si só, é uma troca. Então, aí vem também, né, no que eu acredito muito, a questão do poder das palavras e da energia que a gente gera com toda a forma que a gente lida com as coisas, né? Então, o nosso pensamento também, né, e o que a gente fala vai gerar uma energia referente a isso. Então, vai gerar um resultado também. Por isso a importância da gente mudar a forma de pensar, né, e de falar sobre o dinheiro. Aqui, abrindo um pouco mais sobre o pilar do gerar, né, que a gente trabalha, aqui tem vários tipos de geração de renda, né, o salário, prolabore, os desapegos, cashback ou investback, a gente vai falar um pouco mais, e as compras inteligentes, pontos, milhas, vendas de produtos e serviços, resgate de FGTS, título de capitalização, e os cadastros de programa nota fiscal. Tudo isso está envolvido com a geração de renda. Então, aprofundando mais a questão das compras inteligentes, né, com ou sem cartões, o que eu trago hoje para vocês, né? O que está envolvido nisso? É a questão dos programas de pontos, que hoje a gente vai falar de um dos programas, as milhas propriamente ditas, ou pontos, né, que a gente fala também. Então, assim, pontos e milhas são quase que sinônimos, né? Mas aí milhas a gente já está falando de questão de viagem, né? De utilizar para fazer emissão de passagem aérea. Mas também podemos usar o termo pontos. Os cashbacks e investbacks também, aqui não está, mas tem investback também que eu vou falar. Os programas de cartões de crédito, que hoje existem inúmeros. Os programas das bandeiras dos cartões, então dos emissores dos cartões, né? E programas de fidelidade, rede de postos de combustível, restaurantes, etc. Então, aqui, isso tudo vai envolver as compras inteligentes, né? Com uso de cartões ou sem uso de cartões. E aqui a gente entra só uma questão didática mesmo, que é a questão da renda ativa. Né? Então, tudo que é gerado de valores, né, com o uso dos cartões de crédito, as compras inteligentes sem os cartões, é uma renda ativa, que a gente vai gerar propriamente um valor. Por isso que é chamado renda ativa. Então, falando de cartões, né, não tem como a gente... tem vários clientes assim que falam, eu não quero usar cartão, né, porque o cartão eu me descontrolo. Tudo bem, eu acho que é uma questão de maturidade, uma questão de escolha, né? A gente realmente, trazendo esse mundo das finanças, estudando isso, a gente entende que a gente precisa ter autonomia né, e poder de decisão, então, passível, né? É importante que tenha essa ideia, né, de pensar o que seria melhor na minha vida, o que se encaixa. Então, falando do cartão, ele é uma forma de pagamento, né? Ele não pode ser um complemento de renda. Isso é bem importante. Para algumas pessoas pode ser básico isso, mas a gente precisa reforçar, porque às vezes torna-se, né, um complemento da renda. Então, o ideal é sempre pagar o valor total da fatura, não somente o mínimo, e não parcelar, né? Claro que tem situações que a gente entende que precisa haver
um olhar mais detalhado sobre uma determinada situação de uma dívida, né? Não está conseguindo pagar, mas aí para isso precisa a gente ter traçar algumas estratégias, né? Aqui eu vou trazer o que seria o mais adequado. Então, sempre pagar o valor total da fatura e buscar cartões que tragam vantagens e benefícios que façam sentido para você. Então, assim, é muito pessoal, é muito assim, realmente de cada um. Depois eu vou falar um pouco mais, mas difícil, assim, difícil não tem como falar qual é o melhor cartão para isso, o melhor cartão para aquilo, porque é muito pessoal, a gente tem uma infinidade de tipos de cartões. Então, como né, eu falei, não existe o melhor cartão de crédito, existe o melhor para você, né? Para mim pode ser um, né? E para vocês pode ser outro. E como que a gente vai escolher isso, né? A gente precisa estar atento às estratégias que a gente quer de geração de renda, né? De geração de pontos, enfim. Vou trazer um pouco aqui para vocês, depois vocês vão me falando se faz sentido. Como que a gente consegue, né? Então, assim, como que normalmente a gente costuma fazer? Tem uma conta num determinado banco, é disponibilizado um cartão daquele banco, e aquele cartão a gente segue a vida, né? Mas a gente hoje tem uma infinidade, então, com esse Open Banking, a gente consegue aumentar as chances e possibilidades de outros cartões, de outros emissores, né? De outro banco, de uma corretora. E aí, fazendo essa transação, isso pode ser feito no próprio aplicativo do banco, ou na central de atendimento. O que seria isso? É você abrir as suas informações bancárias, né? Por exemplo, eu tenho conta no Santander. Então, lá no Santander tem a parte do Open Banking. E eu vou lá e cadastro Open Banking, ele vai puxar em outras instituições que eu tenha também algum tipo de cadastro, e ele vai fazer um vínculo. Então, essas informações, elas ficam abertas. Isso é um programa disponibilizado pelo Banco Central. Então, é uma coisa bem segura, não tem problema, porque aí eles vão entender qual que vai ser a minha movimentação. Então, se eu quiser, como esses dias eu consegui um cartão do Itaú, eu imagino que tenha sido através do Open Banking, que eles tiveram acesso, né, às minhas transações bancárias, à minha movimentação, aos cartões que eu já tenho, e acabou aprovando um outro cartão no Banco Itaú. Então, assim, isso vai fazendo a gente aumentar essas possibilidades de cartões que façam sentido para cada um. Só eu ver se eu vou falar mais para frente. Vou só comentar uma questão aqui com vocês. E o que vai fazer mais sentido, né? É importante a gente pensar o que a gente almeja, né? Quais são as nossas metas? Eu gostaria de fazer mais viagens, de emitir passagens, né, com milhas de cartões, ou não, eu gostaria de gerar mais renda em dinheiro, né? Eu gostaria de gerar um valor em investback que vai retornar no investimento. Então, isso tudo é importante para a gente pensar nas estratégias para realmente buscar um cartão que faça sentido. Hoje, na internet, a gente tem acesso, né? Tem o link, melhores cartões, né? E aí você consegue ter acesso a esse tipo de informação para você entender se faz sentido. E aqui também a gente traz a questão da anuidade, né? Um ponto bem importante. A anuidade de cartões, a grande maioria dos cartões que pontuam um pouco melhor, falando de pontos, né? Eles vão ter uma anuidade. Mas a gente tem que entender que a gente consegue negociar essa anuidade. Existe essa possibilidade. Então, eu sempre falo que se de repente você vê que tem um cartão que faz sentido, que acumula bastante pontos, né? No momento de fazer as compras, mas ele tem uma anuidade, o que é importante? Você conseguiu o cartão, você deixa ele bloqueado. Você entra em contato com a central de atendimento e vai tentar negociar essa anuidade. Normalmente, as emissoras de cartões, elas deixam disponível um ano de isenção de anuidade. E aí você vai usar o cartão e vai entender se aquilo vai fazer sentido para você. Depois, quando começar a cobrar anuidade, você negocia novamente. Então, assim, é uma questão que eu falo, a gente precisa ir em busca do que a gente quer. Se a gente esperar só alguém oferecer, né, e ficar esperando cair do céu a melhor oportunidade, isso não vai acontecer. A gente precisa realmente ir atrás. Né? E aí, com tudo isso, fazendo esses movimentos, a gente vai conseguindo traçar as nossas estratégias. Eu estou falando aqui, mas vocês têm alguma dúvida por enquanto? Querem perguntar alguma coisa?
Não? Então, seguimos. Aqui, tá bom, lá. Aqui eu vou trazer agora os conceitos, né? O que é o cashback, e aí trazendo já uma referência, né? Num site que hoje é um dos que são mais famosos, que é o Melios, né? O que é o cashback? A gente consegue gerar uma porcentagem de valor, né, diante de uma compra que a gente faz. Então, aqui a gente pode fazer as compras tanto no cartão de crédito como sem o cartão de crédito. Então, você vai fazer um cadastro lá no Melios, e lá no Melios, você fazendo o cadastro, você pode cadastrar um cartão de crédito, se você tiver, ou então não precisa cadastrar. E lá vão ter vários parceiros, né? Então, na Melios tem, por exemplo, a Amazon, a Droga Raia, e outras lojas, né, virtuais ali, para você poder fazer compras e aí ele gera pontuação, 3% de cashback, às vezes 10% de cashback. Então vamos pensar, se for gerar 10% de cashback, 10% da sua compra vai retornar em valor, né, em real para você. E aí esse pagamento dessa compra, você pode fazer tanto no seu cartão de crédito, e aí você, se o teu cartão pontuar, vai pontuar mais, né? Ou então por boleto, por Pix, como a loja vai disponibilizar esse pagamento. Então, por isso que eu falo assim que essa geração de renda, ela não, a pessoa não precisa ter cartão, né? Se for uma opção. Então, pode ser feito dessa forma. E aqui também na Melios tem a questão de escanear as notas fiscais. Né? Se eu não me engano, acho que agora, no momento, acho que são 7 notas fiscais por semana que você consegue escanear. De compras em mercado, em farmácia, você faz o escaneamento e ele gera o cashback. Tem um padrão, acho que é de 20 centavos por nota, mas dependendo da campanha, tem alguns produtos que reverte mais em cashback. E aí é uma conta virtual, né? Ele vai gerando ali um valor, você pode fazer o Pix para sua conta que você usa, né? Tem várias outras formas ali. É um site assim bem seguro, né, de fazer as transações, bem tranquilo. Então essa é uma das opções que eu trago hoje para vocês. As milhas e os pontos a gente vai falar um pouco mais para frente. E aí tem o Investback. O Investback, alguns cartões, né, alguns cartões, aí é com cartões, né? Eles disponibilizam essa modalidade, então toda a sua fatura, né? Tem lá o contrato lá que vai gerar 1% de cashback. Então, acho que mais para frente eu coloquei um exemplo. Determinado cartão, acho que da XP, se eu não me engano, da XP eu acho que se você gasta R$ 1.500, mais que R$ 1.500, você ganha 1% de cashback. Se você gasta mais de 3.000, ele gera acho que 3% de cashback, em cima do valor total da fatura. Então, esse valor vai reverter para você e vai entrar automaticamente no investimento da própria, né, do banco, da corretora, que for o emissor do cartão. Tá? Isso é específico realmente para cartão, aqui não tem como fazer investback sem o cartão de crédito. E as milhas e os pontos a gente consegue sem cartão de crédito também. Então, aqui, através, né, dos programas de pontos. Eu trouxe o Livelo hoje, mas existem vários. O Livelo, ele é um programa de pontuação que ele automaticamente já gera uma pontuação para clientes do Banco do Brasil e do Bradesco, que tenham cartões, né, nesses bancos. Então, qualquer compra que fizer, né, esses clientes fizerem nos cartões do Banco do Brasil e do Bradesco, vai pontuar, a pontuação vai direto para a Livelo. A pontuação é aquela que dá direito ao cartão, tantos pontos por real. Normalmente é por dólar, né? Os cartões aqui do Brasil. E aí essa pontuação vai direto para o Livelo. E também aqui existe a possibilidade de fazer compras também com os parceiros. E aí vai juntar pontos. Né? Então, na Livelo tem vários parceiros. Casas Bahia, Magalu, Amazon, Renner, Riachuelo, vários parceiros que acabam também gerando a pontuação. 10 pontos por real, 6 pontos por real. Isso tudo vai acumulando. E aqui a gente pode fazer a compra tanto no cartão
como em Pix ou boleto, ou como a loja, né, o parceiro disponibilizar essa forma de pagamento. Então, aqui também existe essa possibilidade. O que eu sempre falo que seria o mais adequado, né? O ideal. A gente sempre tem umas listas de compras, né? Do que normalmente a gente mais utiliza, do que a gente gostaria de adquirir, né? Falando de produtos mais caros, né? Eletrônicos, eletrodomésticos. Sempre ter uma lista ali, mais ou menos, do que a gente quer adquirir e ficar pesquisando os valores, entrar nesses sites que são os parceiros, o Melios, o Livelo, e aí vendo o que vale mais, porque às vezes tem alguma campanha de 10 pontos por real, é muito bom. E às vezes você faz uma compra ali de 500 reais, já vai ganhar 5.000 pontos. Então, assim, sempre a gente buscar essas estratégias para fazer esse acúmulo de pontos. E aqui entra também compras, assim, do dia a dia. Papel higiênico, escova de dente, todos esses produtos que normalmente a gente compra no mercado, né, ou em farmácia, e aqui a gente pode comprar através do Livelo nos parceiros, na Amazon, por exemplo, né, o que fizer sentido, né, para cada um, isso que é importante. Então, eu sempre dou essas orientações para vocês ficarem atentas a essas oportunidades, sempre ter a lista e aí fazendo e buscando, né, as melhores estratégias para acumular os pontos. E aí depois eu vou colocar um exemplo aqui, quando a gente pontua tanto pelo cartão como pelo parceiro. E aí vocês vão conseguir enxergar onde que está a maior estratégia, na verdade, a melhor estratégia. Ah, já vem agora o exemplo. Vocês usam esses tipos de programa de pontuação? Ah, usam alguma coisa? Tinham conhecimento já do Livelo? Quiserem me falar no chat aqui, ou abrir o microfone. Não querem falar? Então tá bom. Quer falar, Glau? Fala. Então, eu uso já o Melios, né? O Livelo acho que até instalei, mas agora faz tempo que eu não entro nele, mas agora com essa tua fala acho que eu vou reinstalar para começar a usar também. Mas no geral eu usava o Melios, né, ultimamente, essas compras de nota fiscal, compra de mercado, eu colocava lá e via os cartões para entrar em outra loja, né? Mas eu acho que eu vou instalar o Livelo, então gostei da ideia aí. Porque assim, às vezes são compras que normalmente você já ia fazer, compras online, né? Numa Casas Bahia, ou numa Magalu, ou mesmo na Amazon, tem muita gente que compra na Amazon, né? E a Livelo tem parceria com várias dessas lojas, né? Então, e aí, assim, como você já usa o Melios, né, Glaucia, você pode ir olhando nos dois, né? O que vale mais, né? Eu fazer a compra pelo Melios, né, que vai gerar um cashback, às vezes está pouquinho lá, 1%, 1,5%, né, e na Livelo pontua melhor, né, e fazer até a conversão para saber em reais, né, quanto que ficaria, para ter uma ideia. Então, essa é uma das estratégias, né. A Cássia falou que não usa, né, então, assim, é uma coisa, né, se faz bastante compra online, mesmo que não seja no cartão, vale bastante, né, cadastrar, e é o que eu falo assim, eu não uso muito o Livelo, eu uso outros programas de pontos, mas o Livelo é o mais, que eu posso dizer assim, o mais famoso, né, o mais, que tem mais possibilidades, mas assim, eu tenho acho que 100 pontos lá só, mas é uma coisa assim, vi num lugar não deu, vi no outro não deu, vou comprar pelo Livelo, então, só para não, né, não perder a oportunidade, então a gente está atento a essas oportunidades mesmo, para poder fazer esse tipo de estratégia, né, porque a gente não está, eu digo, não está pagando a mais por isso, né? A gente tem direito, então a gente pode utilizar dessas estratégias. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó, do Magalu, isso é do Livelo. Na Magalu, ele estava com um bônus aqui, ó, ganha até 6 pontos por real, né? Por cada real gasto. Essa cafeteira, ela estava 331,55. Então, aqui eu fiz a conta. A Glaucia, pesquiso também pelo app do banco para ter cashback. É isso mesmo, é sempre importante a gente estar realmente atento, assim, né? Às vezes o próprio programa de pontos do banco já tem várias oportunidades ali, né? Então, a gente, até aproveitando isso que você falou, Glaucia, é importante a gente entender
que a gente precisa buscar informação, né? Então, eu estou trazendo isso aqui, mas é o mundo, é o que eu falei, é um mundo à parte, né? Então, determinado banco que você trabalha, que já tem um programa de pontos, você vai ter que entrar, vai ter que entender como que funciona, vai buscar informação, se faz sentido para você continuar com aquilo, né? Se tem coisas que tem vantagens para você, né? Então, é realmente estudar, né? A gente precisa realmente estudar para poder abrir a nossa mente, né? E aí, trazendo também esse conceito, né, do início que eu falei, a gente, por muito tempo, ficou bitolado, assim, né, sem ter acesso às informações, né? Então, assim, a gente precisa se abrir para isso, né? Porque eu brinco assim, brinco não, né? Eu falo sério, na verdade, que é difícil, mas é difícil também, às vezes, a gente ficar na situação que a gente está, né? A gente vê que existe possibilidade, né? Mas a gente precisa realmente se abrir para essas oportunidades, né? Para esses conhecimentos. A Glaucio colocou aqui que varia bastante, né? Conforme os dias. Isso varia mesmo. Então, se é da estratégia, eu sempre falo que é importante a gente estar atento, ou entrar todos os dias, né? Ou colocar as notificações daqueles aplicativos para a gente, se a gente tem uma lista de compras, né? Sempre lembrando que não é para estimular o consumo de coisas que a gente não precisa, né? É realmente para que isso entre dentro da nossa realidade, né? Então, assim, porque se não fica naquela, né? Eu acho que eu estou precisando disso, eu vou, né? É uma tentação, na verdade, né? Mas realmente para a gente fazer um consumo consciente, né? Por isso que é importante a gente estar sempre pesquisando e ter a lista mesmo, que isso já vai fazer bastante sentido. Então, vamos imaginar que a gente precisa de uma cafeteira da Nespresso, né? A gente precisa. A gente escolheu, né, ter uma cafeteira. Então, aqui, trazendo o valor, R$ 331,55, e aí aqui a gente, vamos dizer que esse cartão, na verdade, aqui, ó, eu fiz a conta errada, coloquei por 2. Deixa eu só ver se... eu coloquei por 2, mas é por 6. Mas vamos dizer que a campanha fosse 2, tá? Me perdoe aqui o erro. Então, 331,55 vezes 2, né? Se fosse 2 pontos por real. Então, nessa compra, a gente geraria 663 pontos. E aqui a gente pode fazer o pagamento sem cartão. Então, até aqui aparece, ó, no Pix. Tá vendo? Então, aqui pode ser Pix ou boleto, né? Normalmente, essas lojas, elas têm a opção de boleto. Então, aqui, só nessa compra, né? Isso que 2 pontos por real é um pouco menos do que as campanhas, né? Que nem estava ali 6. Né? Se fosse 6, seria já, fazendo a conta aqui, 6 vezes 3, daria 1.800 pontos, né? Então, pensa, já gera uma quantidade maior de pontos, mesmo sem usar o cartão de crédito. Né? Então, existe essa possibilidade. A gente ficar sempre atento a isso, né? E aqui, trazendo a questão do cartão, né? Que daí seria para a gente ter até uma comparação e entender por que às vezes o cartão vale, né? A gente ter até para fazer compras esporádicas que sejam, né? Se esse cartão que a gente usou, ele pontua 2 pontos por dólar, né? Vamos dizer que está 5,50 o dólar. A gente faz a conta, 331 dividido por 5,5, né? Vezes vai gerar 120 pontos aqui. Então, os pontos nessa compra, 663 mais o 120, que é o do cartão, do uso do cartão de crédito, né, vai gerar 883 pontos, né, nessa compra, se a gente usar o cartão de crédito. E aí, lembrando que sempre a gente tem que, né, quando for fazer, buscar essas possibilidades, né, fazer as comparações, né, do que vale mais, e aqui até trazendo uma questão da pontuação do cartão, né, como eu falei para vocês, não ficar só esperando que o banco que vocês tenham conta, ficar só com aquele cartão. Às vezes ele vai pontuar 1 ponto por dólar, 1,5 pontos, né, mas existe essa possibilidade de sempre buscando um cartão melhor. Isso, eu falo por experiência própria, né? Porque, assim, muitas vezes eles colocam que a gente precisa atingir um determinado valor de fatura,
né? Tem que atingir 10 mil reais, 5 mil reais, às vezes aquilo é muito para a gente. Mas não quer dizer que eles não vão disponibilizar o cartão e não vão dar um desconto na anuidade. Porque o interesse é que a gente faça o cartão, né? Que eles tenham clientes com o cartão. Então, abram a cabeça com relação a isso também, tá? Porque às vezes a gente coloca, isso não é para mim. Será que não é? Né? E assim, isso eu falo por experiência própria mesmo, porque eu já consegui 3 cartões Black, que é o cartão que pontua um pouco mais, né? Mas dessa forma, negociando, vendo se estava disponível para mim, insistindo, né? E nem por isso eu gasto o valor que eles colocam lá como condição para manter o cartão. Né, tem um deles lá que acho que é 15 mil reais, né? Então, hoje eu não tenho não tenho esse valor de fatura, mas é uma coisa que a gente precisa realmente estar aberta a essas possibilidades. E aqui, né, vai entrar a questão do acúmulo, né, dos pontos e das milhas, quando a gente faz o cadastro nas companhias aéreas. Então, aqui, ó, né, voltando aqui, a gente gerou 883 pontos. O Livelo, se eu não me engano, acho que são 10 mil pontos para a gente transferir para uma companhia aérea. Então, vai acumulando lá, né, vai acumulando lá. Aí vamos dizer que a gente quer fazer uma viagem, né? Vocês querem fazer uma viagem para o Nordeste. Você vai traçar a sua estratégia para acumular milhas para ir para o Nordeste. E aí você vai ver qual é a companhia aérea que faz o trecho que você quer, mais ou menos o valor da passagem, né? Para quando você deseja. Isso realmente entra num planejamento. E aí você vai, diante disso, traçar a sua estratégia, acumular os pontos na Livelo ou outro programa de pontos, e no momento que você vai fazer a transferência, né, tem o mínimo lá, por exemplo, do Livelo, 10 mil pontos, a Gol, né, o Smiles que faz esse trajeto que eu quero viajar. Então, esperar também o momento certo de fazer essa transferência, quando tiver aquelas transferências bonificadas, né, e também ficar atento a isso. Então, não tem custo fazer cadastro nas companhias aéreas, nesses programas, todos que estão aqui, e aí você aguardar a transferência bonificada. Às vezes a gente consegue com 100%. Então, 10 mil pontos da Livelo, né, vai transferir com 100% fazer a transferência bonificada. Então, vai multiplicar, né, essa quantidade de pontos. Então, ao invés de 10 mil, vai se transformar em 20 mil, né? 20 mil pontos Smiles. Com 20 mil pontos Smiles, consegue emitir uma passagem, não sei se para o Nordeste, né? Eu já não vou saber dizer ao certo isso, vai depender da antecipação, né? De muitas outras questões, talvez até consiga. Então, é realmente traçar essas estratégias e esperar o momento certo de fazer transferência, tá? Então, aqui vai entrar, né, a transferência dessa bonificação, ela pode ser feita, não precisa, né, ter cartão de crédito para fazer, e para você comprar uma passagem, emitir a passagem por milhas, também não precisa do cartão, né? Então, tem essas possibilidades, tá? Tem alguma dúvida com relação a isso? Alguma curiosidade que vocês queiram saber? Eu trouxe bem o básico, assim, da estratégia, né, para vocês irem abrindo a cabeça e pensando aí se faz sentido, o que faz sentido, né, para vocês. Mas aqui, como eu falei, é um pedacinho, né, de um assunto muito grande, muitas coisas, assim, que a gente pode explorar mais, tá? Legal. Cássia, quer falar alguma coisa, perguntar? Por Não, enquanto, tá tranquilo. beleza. Alguém pedindo para entrar, deixa eu ver aqui. Oi, Tida. Oi, Cami, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Então, tá bom. A gente finalizou essa parte dos cartões, e só contextualizando para você aqui, mas depois vai ficar gravado, tá?
Aí eu vou mandar o link lá e daí você assiste, daí se tiver alguma dúvida a gente fica à disposição, tá bom? Mas eu vou continuar algumas outras coisas aqui. Tá bem, não consegui entrar antes, tá difícil aqui. Sem problema. Obrigada. Então, aqui, continuando só para contextualizar um pouco mais para vocês, as outras chaves né, que eu trabalho no método, que é o gerir, e aqui vai entrar a questão da planilha, que está disponível lá no grupo, né, para vocês baixarem a planilha para fazer a gestão financeira, e a gente orienta a usar o WhatsApp, né, fazer um grupo no WhatsApp que você coloca ali todas as suas entradas, né, a geração de renda, o salário, enfim, como for o caso, né, e as despesas também para depois usar a planilha, né, porque a planilha não fica tão prático, né, a gente fica abrindo toda hora e tal, e no WhatsApp a gente consegue a todo momento fazer colocar essas informações ali. E aí pode, né, a gente orienta, se for o caso, né, abrir um grupo no WhatsApp com as pessoas da família que você compartilha essa questão financeira, para cada um ir colocando ali os gastos e as entradas de cada um para facilitar, tá? E aqui a parte do multiplicar, que vai entrar a questão dos investimentos, né, que é o que vai gerar renda e tende a valorizar com o tempo. E o que a gente traz sempre lembrar dos 4 objetivos, né, dos 4 pontos dos investimentos. Então, qual é o objetivo para esse investimento? Qual é a validade dele? Né, o que eu almejo? Qual é a liquidez dele? Se eu preciso retirar esse investimento, esse investimento ele tem que estar disponível para eu retirar a qualquer momento, e a garantia dele. Né? Então, é sempre importante a gente pensar nesses 4 pontos. E aqui trazendo a reserva da paz, que as outras, né, várias pessoas que trabalham com finanças falam da reserva de emergência. Mas aqui a gente entra novamente na abordagem do poder da palavra, do poder da intenção que tem, né, com relação a quando a gente usa uma determinada palavra. Então, a gente pensa sempre, né, o ideal é a gente pensar numa palavra que seja positiva, porque é uma reserva para deixar a gente mais tranquilo. Então, a reserva da paz. E na reserva da paz, é sempre importante a gente pensar que a gente precisa ter esse investimento disponível quando a gente precisar. Então, ele tem que ter uma liquidez diária, que a gente fala. Então, tem que ser um investimento que a gente consiga retirar assim que possível. E render mais de 100% do CDI. Tá? Isso é bem importante também, quando vocês forem fazer esse investimento. E aqui a questão da mudança da mentalidade, que para mim é um dos pontos chaves com relação a gente fazer as nossas mudanças, né, e buscar aquilo que faz sentido para a gente, né. Então, as emoções, crenças e hábitos, eles estão diretamente relacionados com os nossos resultados financeiros, isso já está comprovado, né, e aqui abordo a questão, né, como eu sempre falo, assim, das riquezas, né? Não é só riquezas do ponto de vista material, da gente buscar o material em si, né? Mas é realmente a gente enxergar a riqueza na nossa vida, né? Do que a gente pode desfrutar. E aí isso vai entrar a prosperidade, né? O que é uma vida próspera? A gente enxergar que a gente tem essas riquezas, né? Não só do ponto de vista material, né? A nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, enfim. Então, isso tudo faz parte da nossa vida, né? Faz parte dessa prosperidade. A gente se sentir merecedores, né? Como eu comentei, no momento que eu falei dos cartões ali, a gente fala, isso não é para mim. Né? Isso é uma frase que vem bem na minha mente, assim, quando eu falo de merecimento, né? Muitas vezes a gente pensa dessa forma, isso não é para mim, eu não posso isso, né? Mas no ideal, a gente não pensar dessa forma. Por quê? Se a gente está nesse mundo, né, e a gente está aqui para crescer, assim como seres da natureza, né, seres divinos que somos, a gente está aqui para crescer, e a gente merece. A gente merece. Claro que existem regras, existem possibilidades e oportunidades, isso sim. Mas a gente, como pessoa, pode querer mais. A gente pode querer mais. Porque, assim, se a gente se acostumar com o pouco,
a gente nunca vai conseguir ter mais do que a gente tem, né? Porque aí aquilo se torna um hábito mesmo, né? Então a gente pode querer mais, porque a gente merece mais. Todos nós merecemos. Então eu sempre trago essa questão do conhecimento, que é sempre importante. Esses conhecimentos, eles libertam a gente dos padrões antigos, das crenças, de tudo que foi colocado dentro da nossa cabeça de alguma forma, e também como a gente absorveu, né? Porque às vezes tem essa diferença, né? O que as pessoas às vezes colocam na nossa mente e o que a gente realmente absorve, o que faz sentido para nós. Então a gente precisa se libertar disso, e a gente só vai se libertar com conhecimento. E aqui eu trago essa questão financeira porque é o objetivo aqui. Mas isso para todas as áreas, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais liberto a gente é, né? Mais livres nós somos, né? Para tomar as nossas decisões, para a gente poder escolher o que a gente quer. E aqui falando de questão financeira, a gente não precisa mais ser dependente. Nós, mulheres, não precisamos mais, né? Principalmente dessa questão financeira. Cada uma de nós, dentro das suas condições, a gente tem muitas possibilidades, a gente pode muito mais. A gente não precisa mais só sobreviver, né? E aí sempre fazendo esse exercício do merecimento, que vai entrar bem nisso, né? Então, como eu falei, tudo isso pode parecer difícil, mas é difícil também a gente ficar onde a gente está. A gente não enxergar que a gente pode, né? Emitir uma passagem com milhas. Por que não? Por que eu não posso? Quem falou para mim que eu não posso? Eu posso, né? Mas realmente a gente precisa de dedicação, né? Não é milagre, não é uma coisa, né, do dia para a noite, pronto, agora estou rica, só vou emitir passagem com milhas. Não é assim. A gente tem um processo que a gente precisa passar, né? E aí esse processo pode ser difícil, pode, né? Mas se a gente ficar onde a gente está também, a gente não desfruta, a gente não vai atrás do que a gente quer, né? E até quando você vai só sobreviver e vai esperar, né? Ter conhecimento, né? A gente precisa buscar. A gente só consegue a mudança se a gente vai atrás, né? Se a gente vai atrás da mudança. Então a gente pode escolher viver, né? Então, como eu falo, não é só sobre dinheiro, não é só sobre planilha. É autonomia, liberdade de escolha, né? É a tomada de decisão. Ah, eu escolho fazer acumular os pontos no Melios. Não, eu escolho no Livelo, porque faz mais sentido para mim. É sobre essas questões que eu estou falando, né? Não é só sobre coisas grandiosas, né? São as decisões do nosso dia a dia. Não, eu não vou comprar porque nesse momento não é possível para mim. Mas eu vou me planejar, me programar, porque mês que vem eu vou poder comprar. Isso tudo é inteligência, é autonomia. E quando a gente tem conhecimento, fica mais fácil da gente tomar as decisões. A gente consegue ter mais segurança e mais tranquilidade no momento de tomar as decisões, de fazer as escolhas. Né? Então, mais uma vez eu faço o convite, né? Vem comigo, vamos enriquecer juntas, liberar esses padrões, né? Criar uma comunidade mesmo para a gente enriquecer, não só do ponto de vista material, mas crescer como pessoas, estarmos abertas a isso, né? E eu